Quinta-feira, 15 de janeiro, você confere no seu Jornal da Rede. A assinatura do governador Tarcísio de Freitas em Suzano para início das obras do trecho do Rodoanel Mário Covas. O governo americano pressiona o México contra os cartéis. Tensão entre Estados Unidos e OTAN. Aumento de chuva de granizo na cidade de São Paulo. E tem seu Tá na Tela com Lucas Barreiros. Está no ar o seu jornal. O governo dos Estados Unidos está pressionando o México para permitir que forças militares americanas atuem diretamente no combate aos cartéis de drogas em território mexicano. Segundo o jornal New York Times, a intenção é que tropas de operações especiais ou agentes da CIA acompanhem os soldados mexicanos em invasões a laboratórios de fentanil. O presidente Donald Trump já havia sugerido que os Estados Unidos poderiam atacar alvos terrestres para conter os cartéis, que, segundo ele, estariam controlando o México. Essa nova ofensiva diplomática ganhou força após a operação que resultou na captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro pelas forças de Washington no último dia 3 de janeiro. Por outro lado, a presidente mexicana Claudia Sheinbaum descartou qualquer tipo de intervenção militar estrangeira no país. Apesar de ter classificado uma conversa recente com Trump como positiva, Sheinbaum reiterou que o México não aceitará a presença de tropas americanas para operações de combate em seu solo. A Casa Branca e o Ministério das Relações Exteriores do México ainda não se manifestaram oficialmente sobre os detalhes dessa negociação. Ainda em tensões internacionais, olha só, a Rússia repudiou o envio de tropas à OTAN para a Groenlândia e acusou a aliança de promover uma militarização acelerada no Ártico. O governo de Vladimir Putin afirmou que a movimentação tem o objetivo de conter a Rússia e a China sob o pretexto de garantir a segurança da região. As primeiras tropas da Dinamarca e da França desembarcaram nessa madrugada em Nuuk, capital da ilha. A operação, batizada pelo presidente Emmanuel Macron de Resistência Ártica, conta ainda com o apoio de soldados da Alemanha, Suécia e Noruega. O movimento é uma reação direta às ameaças de Donald Trump de anexar a Groenlândia aos Estados Unidos. Mesmo após uma reunião de alto nível em Washington, a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, afirmou que o desacordo com o governo Trump permanece fundamental. O presidente americano reiterou que a ilha é vital para a segurança dos Estados Unidos e não descartou uma ação militar para garantir o controle do território. A Rússia alega que a OTAN está ampliando sua presença militar nas altas latitudes de forma agressiva. Já os países europeus afirmam que a missão busca apenas explorar opções de defesa e mostrar a Trump que a segurança do Ártico está sendo tratada com prioridade pelos aliados. Vamos vir para o nosso país agora? A Receita Federal divulgou uma nota oficial ontem para desmentir um vídeo que circula nas redes sociais sobre a tributação do Pix. Você já viu esse vídeo? Olha, na gravação, o deputado federal Nicolas Ferreira afirma que o governo estaria monitorando as transações para fazer cobranças de impostos. O órgão classificou as afirmações como falsas e reiterou que a Constituição proíbe a tributação de movimentações financeiras. Segundo a Receita, não existe monitoramento individualizado de transações para fins tributários e o Pix continua isento de qualquer taxa. A instrução normativa citada no vídeo apenas estende as fins das mesmas regras de transparência já aplicadas aos bancos tradicionais. O objetivo é combater o crime organizado e a lavagem de dinheiro e não taxar o cidadão. A Receita alertou ainda que esse tipo de desinformação é usada por criminosos para aplicar golpes e gerar desconfiança no sistema de pagamentos. O comunicado relembra também que a nova faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 já está em vigor desde o início desse ano. Agora vamos voltar nossos olhos aí para o Alto Tietê. Guarulhos registrou a menor taxa mensal de roubos de sua série histórica, iniciada em 2001, segundo dados recentes da Secretaria de Segurança Pública. O balanço de novembro de 2025 apontou uma queda de 35% no roubo de celulares e itens pessoais em comparação com o mesmo período do ano anterior. Outros índices também apresentaram redução expressiva no município. O roubo de cargas despencou mais de 21%, enquanto o furto de veículos caiu cerca de 17%. No acumulado dos primeiros 11 meses do ano passado, a queda geral na quantidade de roubos foi de 16,7%. A Prefeitura atribui os resultados ao fortalecimento da Guarda Civil Municipal.
Entre as medidas adotadas está a entrega de 54 novas viaturas e o aumento do efetivo com a formação de 59 novos agentes. A gestão reforçou que as operações preventivas em todas as regiões da cidade vão continuar sendo prioridade para garantir a segurança das famílias. Já que a gente está falando de segurança, olha, a GCM de Guarulhos prendeu um casal por furto em um comércio no Jardim Santa Emília na última terça. A ação ocorreu durante o patrulhamento preventivo pela Avenida Martins Júnior. Os agentes da Inspetoria Ambiental foram acionados pela gerente do estabelecimento e conseguiram flagrar o crime em andamento ainda. Os suspeitos foram detidos no local e todas as mercadorias furtadas foram recuperadas pelos guardas. O caso foi registrado na delegacia da região e o casal permanece à disposição da Justiça. A GCM reforçou que o patrulhamento constante nas áreas comerciais é uma das prioridades para coibir crimes patrimoniais e garantir a segurança dos lojistas. Já que a gente está falando de Guarulhos, tem mais uma notícia aí para vocês. A Guarda Civil resgatou um sagui de tufão branco em uma área empresarial no bairro de Cumbica, também na terça. O animal silvestre foi encontrado em situação de risco no interior de uma empresa. A ação foi realizada pela Inspetoria Ambiental, que utilizou técnicas especializadas para capturar o primata com segurança, sem causar ferimentos ao animal ou às pessoas no local. Após o resgate, o sagui foi encaminhado ao Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres de São Paulo, o CETRAS-SP. Ele vai passar por uma avaliação veterinária para garantir que esteja saudável antes de ser devolvido ao seu habitat natural. A GCM reforça que a população não deve tentar capturar animais silvestres por conta própria, devido ao risco de mordida e também transmissão de doenças, devendo sempre acionar as autoridades pelo 153. E no próximo bloco, a delegada Regina Campanelli alerta para o aumento de casos de importunação sexual e como agir em casos assim. E mais, duelo entre Guarulhos e Suzano pela Superliga de Vôlei foi adiado devido às fortes chuvas. Fica aí que eu volto já já. Fraldas são fabricadas com matéria-prima de fornecedores qualificados. E agora mais uma novidade para você da Guto Baby. Agora, as fraldas Guto Baby são produzidas pela GBI e eu vou te apresentar essa indústria. A fralda que combina praticidade e conforto. Detalhe que cabe no seu bolso, com fita que gruda e desgruda sempre que você precisar. Ela facilita o dia a dia dos pais e tem uma alta absorção que mantém o bebê sequinho por muito mais tempo, garantindo bem-estar e liberdade para brincar. A fralda GBI tem um toque macio que proporciona bem-estar maior para o seu bebê, um alto poder de absorção e tem uma durabilidade maior no seu tempo de uso. As fraldas têm fita tape tipo feltro, que facilita a abertura das fraldas várias vezes para facilitar a vida da mamãe e economizando ao mesmo tempo. São vários tamanhos para atender às necessidades do seu bebê e da mamãe. E todo esse processo que vocês viram são fabricados com matéria-prima de fornecedores qualificados. E essa foi mais uma novidade da Guto Baby para vocês. A delegada Regina Campanelli, titular da Delegacia da Mulher de Arujá e responsável também por Santa Isabel, alertou nessa semana para o aumento dos casos de importunação sexual. Segundo a especialista, até mesmo uma cantada, dependendo do teor e do constrangimento causado, pode ser configurada crime. A importunação ocorre quando qualquer ato de cunho sexual é praticado sem consentimento, seja em transporte público, nas ruas ou até no ambiente virtual. A pena para esse delito pode chegar a 5 anos de prisão, enquanto casos de abuso com contato físico grave podem chegar a 40 anos de reclusão. A orientação para as mulheres que se sentirem coagidas é se afastar do agressor, buscar um local seguro e registrar o boletim de ocorrência. Em caso de assédio pela internet ou aplicativo de transporte, é fundamental guardar prints e mensagens que sirvam como prova para a investigação policial. Denúncias devem ser feitas nos canais oficiais 190 da PM e 180 do Central de Atendimento à Mulher. A delegada reforça também que a responsabilidade nunca é da vítima e que a denúncia é o caminho para interromper o ciclo de violência e proteger outras mulheres.
Duelo entre Guarulhos e Suzano pela Superliga Masculina de Vôlei, que aconteceria na noite de ontem, foi adiado devido às fortes chuvas, gente. Olha, o temporal causou goteiras no telhado do ginásio da Ponte Grande, comprometendo a segurança da quadra. Embora o piso parecesse seco à primeira vista, a água acumulada no subsolo emergia sempre que o material era pressionado. Era aquele piso mais fofinho, né? Diante do risco de lesões graves aos atletas, os clubes e a arbitragem decidiram, em comum acordo, cancelar a partida. A Confederação Brasileira de Vôlei ainda não definiu uma nova data para o confronto. Com isso, as equipes voltam a jogar apenas na próxima quarta, dia 21. O Guarulhos viaja para encarar o Praia Clube em Minas, enquanto Suzano recebe o Joinville na Arena Suzano, ambos jogos às 6h30 da tarde. O Fundo Social de Solidariedade de Arujá está com inscrições abertas para o curso de cuidador de idosos. A iniciativa é uma oportunidade de capacitação profissional para quem deseja atuar na área de atenção e cuidado à terceira idade. As inscrições são presenciais e devem ser feitas diretamente na sede do Fundo Social, que fica na Avenida Amazonas, número 743, na Arujá América. Os interessados precisam levar uma cópia de documento oficial com foto e um comprovante de residência atualizado. As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de chegada. O curso terá duração de quase um mês, começando dia 19 de janeiro e seguindo até 13 de fevereiro. As aulas vão acontecer de segunda a sexta, sempre no período da tarde, da 1 às 5. Vale muito a pena participar, viu? E como a gente estava falando de chuva, de jogo de vôlei adiado, a Grande São Paulo registrou chuva de granizo em 4 dos últimos 6 dias, um fenômeno que vem se tornando mais frequente com o aumento das temperaturas. Especialistas explicam que o calor intenso cria correntes de ar forte dentro das nuvens, fazendo com que as pedras de gelo subam e desçam até ficarem pesadas demais para cair. Apesar da sensação de aumento, meteorologistas alertam que não existem aparelhos que meçam a quantidade de granizo. A confirmação do fenômeno depende do relato de moradores e de imagens, já que radares apenas indicam um potencial para queda de gelo. Na verdade, sempre teve muito granizo, não sei se aumentou ou não, mas antes não tinha tanto registro de imagens quando tem agora com os celulares, né? A quebra sucessiva de recordes de calor no final de 2025, que chegou a marcar 37 graus em dezembro, é o principal combustível para esses temporais severos. O impacto tem sido destrutivo. Em Osasco, ruas ficaram cobertas de branco e na USP, o gelo chegou a quebrar vidraças e derrubar tetos de faculdades. Com a média global de temperatura em elevação, a tendência é um evento de excessos de calor. Com a chuva de granizo, se tornam então mais frequentes e comuns durante o verão paulista. Falamos de tempo, vamos de previsão? Hoje o dia amanheceu parcialmente nublado. À tarde tivemos chuva fraca e trovoadas em vários pontos da região. Vamos ver como fica o tempo para a sua sexta. Em Mogi a previsão é de chuva ainda no período da manhã, às 11 horas mais ou menos, podendo ter trovoada no decorrer da tarde. Mínima de 18 graus e máxima de 27. Em Guarulhos o cenário se mantém com mínima de 18 e máxima de 28 graus. O governador Tarcísio de Freitas esteve em Suzano hoje para o lançamento oficial das obras do Complexo Viário do Alto Tietê. O evento, que aconteceu na Avenida Brasil, número 1300, marca o início da constituição das tão aguardadas alças de acesso e saída do trecho leste do Rodoanel Mário Covas. A obra é fruto de uma luta de 8 anos e representa um investimento de R$600 milhões por parte do Estado. O novo traçado vai conectar o Rodoanel diretamente à Avenida Senador Roberto Simonsen, passando por cima dos trilhos da CPTM e beneficiando bairros como Jardim Casa Branca e Jardim Imperador. Além das alças, o projeto inclui a readequação de vias importantes, como a Rua Norma Favalli e a Avenida Jorge Ben Maluf. A previsão é que as intervenções sejam concluídas até 2027, gerando cerca de 3 mil empregos e transformando a logística de toda a região do Alto Tietê. O prefeito Pedro Ixo e o secretário estadual Rodrigo Axuxi destacaram que esse é o maior pacote de infraestrutura da história recente da cidade, preparando Suzano para um novo ciclo de desenvolvimento econômico e mobilidade urbana. Estiveram presentes também muitas autoridades da região, prefeitos de várias cidades, desde Mariporã, Poá, Ferraz, vários locais, além de deputados e secretários, vereadores. Olha, que seja uma obra aí que em 2027 ela venha para todo o Alto Tietê, né?
E no próximo bloco tem o Lucas com Tá na Tela, viu? Olha, não perca, fica aí, eu volto já já. Empreendedor do Alto Tietê e Guarulhos. O seu marketing simplesmente não pode parar nesse final de ano. Quer o máximo de visibilidade? A Rede Alto Tietê é a emissora que mais cresce na região. A sua chance de estourar nas vendas está aqui, no canal 527 da Claro e também no YouTube. Chegando nas 12 cidades do Alto Tietê e em Guarulhos. E não é só uma propaganda rápida não, é visibilidade total. O seu comercial vai ao ar mais de 10 vezes por dia. Sim, 10! O pacote é incrível. Reserve agora o seu espaço nos próximos 3 meses. Natal, festas e também o início do Ano Novo. É tráfego de clientes garantido na TV pela Claro e também nas redes sociais. Não fique para trás, o seu sucesso é a nossa audiência. Anuncie na Rede Alto Tietê. Ligue e se informe. Vamos fechar esse ano no topo. Vai sair, vai assistir em casa, não importa. Se você gosta de um filminho com pipoca no cinema ou sua pipoquinha no conforto do seu sofá, Lucas Barreiros tem ali opções para todos os gostos, como Tá na Tela. Vai aí. Fala pessoal, Tá na Tela está no ar para te deixar informado sobre os lançamentos da semana. Mas antes, já deixa seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de toda a programação aqui do canal. E agora é só soltar a vinheta. Já começando com as indicações das telonas em Hamlet, A Vida Antes de Hamlet, A Dor da Perda move uma das histórias mais íntimas já contadas sobre William Shakespeare. Após perder o filho de 11 anos para uma praga do século XVI, o escritor vive o luto ao lado da esposa Agnes, narradora da trama. A obra mostra um Shakespeare humano, marcado pela vida cotidiana, pela morte e por uma história de amor que inspiraria a criação de Hamlet. You touched me. What did you see? I saw a landscape. Saw a landscape. Spaces. Caves. Tunnels and oceans. E sim, Hamlet, a dor é silenciosa e íntima. Em Extermínio, o Templo dos Ossos, o horror é explícito e brutal. A trama acompanha o Dr. Kelson e Jimmy Crystal, líder de uma seita aterrorizante, em um mundo onde a maior ameaça já não são os infectados. A barbárie humana, a insensibilidade e o fanatismo passam a ditar as regras da sobrevivência. Are you Old Nick? Old Nick? You mean Satan? Yes. Old Nick released his demons unto the world of man. And the world of man fell before the demons. Pois é, e da destruição total, a história nos leva de volta à origem da fé e da coragem em Davi nasce um rei. Um jovem pastor que, armado apenas com uma funda, algumas pedras e uma fé inabalável, enfrenta o gigante Golias. Vemos o confronto que marca o início de uma jornada de provações, lealdade e o propósito que transforma Davi em um rei. A jornada épica do ano. O que você vai cantar? Pra iluminar. Saia daqui! O amor do rei pela coroa o consumiu. Davi, você está pronto para ser o nosso próximo rei? Quê? Não! Não? E olha só, já passando para os streamings, em Luta de Classes, o poder e o privilégio são colocados à prova em uma história de escolhas extremas. Denzel Washington vive David King, um magnata da música que precisa descer do topo do luxo quando o filho de seu motorista é sequestrado por engano. Preso a um dilema moral de vida ou morte,
ele é obrigado a encarar a realidade das ruas de Nova York e a questionar o valor de cada vida. Ei, David, isso não é incrível? Agora eu tenho toda a sua atenção, né? Tu finalmente tá me ouvindo. Alguém pegou o Trey. Como assim alguém pegou o Trey? Alguém sequestrou o nosso filho. 17 milhões e meio de dólares numa mochila Jordan preta velha. Testa aí, você acha que eu tô brincando, vacilão? Olha só, eu não tenho... E se em Luta de Classes o confronto é social e moral, em Pecadores o mal ganha formas ainda mais sombrias. Michael B. Jordan interpreta irmãos gêmeos que retornam à cidade natal em busca de recomeço, mas acabam perseguidos por uma força maligna. Dirigido por Ryan Coogler, o filme mistura thriller e sobrenatural para explorar traumas, lendas e o terror que nasce do passado. Vale a pena conferir. Pode invocar os espíritos do passado. Mas que também pode rasgar o véu entre a vida e a morte. Escuta aqui. Isso não é uma festa qualquer. E depois de lutar contra demônios reais e imaginários, a disputa muda de cenário, mas não de intensidade. Em Fórmula 1, Brad Pitt vive o Sonny Hayes, um piloto veterano que volta da aposentadoria para mentorar um jovem talento nas pistas. Produzido por Lewis Hamilton, o filme mostra que, na Fórmula 1, a corrida vai muito além das curvas e que vencer exige estratégia, coragem e trabalho em equipe. Mas eu vejo possibilidades. Mas me diz aí, curtiu as indicações dos lançamentos dessa semana? Então não se esqueça de selecionar seu título favorito e compartilhar comigo aqui nos comentários. Tá na tela, está de volta na semana que vem. Até mais! Depois dessas dicas especiais, a gente fica por aqui. Uma ótima noite para você. Acompanhe sempre toda a programação da Rede Auto Tietê, presente no canal 527 da Claro. Não tenha Claro? Nos assista pelo YouTube. Amanhã eu te vejo.